Olá, queridos, amados irmãos da Paz Church, tudo bem? A paz do Senhor esteja com vocês aí, né? Estamos muito felizes por esse dia maravilhoso, nosso treinamento avançado de líderes, você que está aí em Senador José Porfírio, Medicilândia, Vitória do Xingu, quilômetro 18 e Altamira, né? Sejam bem-vindos, reúna toda a sua família aí, vamos ficar ligados em tudo que vai acontecer hoje. Eu creio que Deus hoje está falando no nosso coração. E eu creio que a renovação de Deus vai vir sobre a nossa vida através de uma palavra poderosa que nós vamos ouvir hoje. Amém? Então, queridos, nós estamos assim felizes porque nós estamos aprendendo com o Senhor nesse tempo, né? Eu queria compartilhar com você nesse momento um versículo que está aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus. Nós temos motivos suficientes para glorificar a Deus, para exultar de alegria. E nesse momento, querido, nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem contribuído nesse tempo, mesmo no tempo da dificuldade, mesmo no tempo talvez que a gente pode chamar de vaca magra, mas você não deixou de ser fiel a Deus. Isso é maravilhoso. A sua fidelidade, eu tenho certeza que Deus está vendo lá do seu trono nesse momento, querido. Continue firme no Senhor, continue confiando, continue acreditando que Deus está transformando a sua vida todos os dias de glória em glória. Então, querido, eu quero deixar nesse momento os dados da igreja, né, para que você possa continuar contribuindo com as suas ofertas, seus dízimos. Nós queremos agradecer realmente por todos aqueles que não desistiram nesse tempo de continuar sendo fiéis nessa obra. Nós estamos passando por um momento de ainda restrição, né, enquanto reuniões no prédio, mas nós continuamos a Igreja do Senhor viva. A Igreja do Senhor continua avançando, continua se preparando para grandes coisas que o Senhor vai revelar em tão pouco tempo para cada um de nós. Amém? Então eu quero, nesse momento, orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre tudo aquilo que você tem planejado diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Fecha seus olhos aí na sua casa nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer nesse dia tão maravilhoso, porque a tua misericórdia dura para sempre, a tua graça nos alcança e nós podemos, Senhor, nos alegrar diante do Senhor. Mesmo diante de dias não tão agradáveis, mas o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos tornando, Pai, capacitados para a tua boa obra, para um novo tempo que está por vir. Em nome de Jesus, nós declaramos o reino do Senhor, o reino de Deus chegado sobre todas essas cidades da região do Xingu. E em nome de Jesus, Pai, oramos para que a capacitação do teu Espírito venha sobre nós, venha sobre os teus servos nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, põe a tua mão sobre a vida financeira dos teus servos, sobre a vida da saúde dos teus servos, em nome de Jesus. Os relacionamentos, Pai, nós oramos para que venham ser edificados no Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos nesse dia e te agradecemos e nós cremos já no fundo do nosso coração, Pai, que isso vai acontecer, que a tua palavra sobre a nossa vida vai se cumprir. É em nome de Jesus, querido. Fique agora com a palavra abençoada, pegue a sua agenda como um líder de excelência que você é, a sua Bíblia e anote tudo, porque hoje você vai aprender mais de Deus. Amém, querido? Um grande abraço para vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém? Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso Tadel. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu creio que essa palavra vai edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre o seu chamado. Sabe, querido, às vezes nós confundimos o nosso chamado com os nossos dons e confundimos muitas vezes com aquilo que com o nosso talento, né, com aquilo que nós queremos fazer. E nós precisamos entender o nosso chamado. E vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre o nosso chamado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, no versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor:
e sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Amém, querido? Existe um chamado para a nossa vida e nós precisamos entender que existe um propósito no nosso chamado. A Bíblia nos ensina sobre isso. E o primeiro chamado para nossas vidas está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, aonde João Batista, ele chama o povo, ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Querido, esse é o nosso primeiro chamado e nós precisamos entender o nosso chamado. O primeiro chamado é para arrepender-se, para voltar para Deus, para voltar para o Senhor. Sem o arrependimento, nós pulamos a etapa, né? E muitas vezes essa etapa, ela vai trazer uma cobrança lá na frente, aonde nós vamos estar fazendo a obra de Deus sem o primeiro passo do nosso chamado, que chama-se arrependimento. Nós aprendemos isso, né, no CBL, e eu creio, querido, que esse é o nosso primeiro chamado. Nós precisamos entender a importância do nosso primeiro chamado por Deus. E a Bíblia, João Batista, ele foi enfático. João Batista enfatizou: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, querido, esse é o nosso primeiro chamado. Segundo, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, o próprio Jesus falou: disse ele à multidão: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Sabe, querido, o segundo chamado para a minha vida, para a sua vida, como um líder de célula, como cristão, como membro de uma igreja, é negar-se a si mesmo, é negar a sua própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. Muitas vezes nós queremos fazer de um jeito, mas a palavra de Deus nos ensina de outro. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, como se o nosso chamado fosse mais importante do que o chamado de Deus para a nossa vida. Então, o segundo chamado de Deus para a nossa vida é para nós negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Amém, querido? Em terceiro lugar, nós temos aqui em João capítulo 13, o próprio Jesus falou em João capítulo 13, e ele diz o seguinte: vocês me chamam mestre e Senhor, e tem razão, ele diz, tem razão, porque eu sou o mestre. E uma vez que eu sou o mestre, lavei os seus pés, lavei os pés de vocês, e vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Querido, Jesus nos chama para servir. A primeira lição de um líder é servir. Se um líder não aprende a servir, ele não aprende a liderar. Ele não aprende a ensinar também os seus discípulos. Jesus foi o exemplo servindo, ensinando para os discípulos que, como líderes, nós precisamos ter humildade. Jesus deu o exemplo de humildade. Ele é Senhor e servo. Nós precisamos aprender que o nosso chamado, ele exige de nós uma humildade para servir. Quando nós somos líderes, nós temos que estar prontos a ser os primeiros a servir, a ser os primeiros a estar na frente, a ser os primeiros a pegar o rodo, a ser o primeiro a fazer aquilo que precisa, que necessita na obra de Deus. Sabe, querido, a Bíblia também fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nós temos que ter a mesma atitude que tem em Cristo. A mesma atitude de humildade,
atitude de servo, porque o nosso chamado, querido, primeiro é para arrepender, é para negar a nós mesmos e também para ser o exemplo, como Jesus foi exemplo para os discípulos, como Jesus é exemplo para nós hoje. E Ele espera que eu e você possamos ser exemplos de servo, exemplos de humildade, sempre estar pronto para aprender, ter um coração ensinável. Se nós não tivermos um coração ensinável, querido, nós vamos pular a etapa do nosso chamado e nós vamos passar a fazer a obra de Deus sem Deus. Sem Deus. Então, querido, nós precisamos muito viver cada etapa do nosso chamado. E esse chamado, querido, é o chamado para servir, para ser servo, para ter humildade, para aprender com Jesus. Como Jesus falou, eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Sabe, querido, Jesus ele enfatiza isso para cada seguidor dele, para cada seguidor, como eu e você. Nós somos seguidores de Cristo e ele diz para mim e para você, eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Esse é o nosso terceiro chamado. E o quarto chamado para a nossa vida, querido, depois que arrependemos, depois que aprendemos a negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e aprendemos a servir, nós nos tornamos servos do Senhor, depois somos ordenados para ir. Lá como a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, no versículo 18 e 19, diz assim, Jesus falando, ele disse, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Sabe, querido, depois que Jesus ele nos chama para ir fazer discípulos, para ir ensinar, para ir batizar, depois de toda essa etapa que nós aprendemos, né, sobre arrependimento, sobre negar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, sobre servir, nós aprendemos isso aqui com Jesus. Existem etapas do nosso chamado. E muitas vezes, querido, nós queremos pular etapas do nosso chamado. E nós precisamos entender o nosso chamado, porque muitas vezes eu vou ser chamado para fazer algo e você vai ser chamado para fazer outra coisa. O corpo do Senhor não é só um membro, né? A igreja não é só um membro. Cada membro tem uma função no corpo. Então, que nós possamos aprender isso. Nem todos são chamados para mestres, sabe, querido? Existe chamado para muitas coisas na igreja, muitas coisas na obra de Deus. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o nosso chamado, amém, querido? E, em quinto lugar, somos chamados para ser seus representantes. Logo depois que aprendemos, que arrependemos, que aprendemos a ouvir, a negar nós mesmos para fazer a vontade de Deus, aprendemos a servir, né? Aprendemos tantas coisas, aprendemos a ser o exemplo, né? Como Jesus ensinou. Depois que aprendemos que nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos ensinar, tudo isso, querido, e nós aprendemos tudo isso para ser representantes do Senhor aqui na terra, representantes do Senhor. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Embaixador é alguém que representa uma nação em outro país. Nós estamos aqui no Brasil como cristãos, como cidadãos do céu. Nós somos representantes legais do Senhor Jesus. E nós precisamos representar bem o Senhor. Nós precisamos ser pessoas que se arrependem. Nós precisamos ser pessoas que
serve, que tem um coração ensinável. Nós precisamos ser essas pessoas que os outros vão olhar para nós e vão ver a imagem e semelhança de Jesus, né? Como Jesus fez, como Jesus andou, como Jesus ensinou, como Jesus cumpriu o propósito de Deus, cumpriu o seu chamado aqui na terra. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser esses representantes do céu, representantes do reino de Deus. O primeiro chamado para arrependimento, o segundo para negar nós mesmos, fazer a vontade de Deus, o terceiro chamado para ser servo e o quarto chamado é para sermos discípulos e fazermos discípulos. E o quinto chamado para sermos representantes de Cristo aqui em Altamira, em Medicilândia, em Vitória, em Souzel e todas as cidades ao redor. Nós temos uma missão, nós precisamos alcançar todas as pessoas, né, aqui nesse rio Xingu, aonde nós vamos estar fazendo a obra de Deus, representando o Senhor aqui. E você é chamado para fazer isso. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus possa falar mais profundamente com você nos textos que foi lido, que você possa se aprofundar naquilo que foi falado aqui, que você possa aprender com Jesus, atender o seu chamado para a glória de Deus. Fique com Deus, que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida, o seu chamado como um líder de célula, como um membro de célula, em o nome de Jesus, e até a próxima.